Hoje eu vou mostrar para vocês que para quem utiliza Home Assistant não vale a pena adquirir o Echo Show 15. Por quê? Eu montei um dashboard em um monitor de 15 polegadas e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Fala galera! Antes então de eu comentar sobre esse dashboard que eu montei aqui, se é a primeira vez que está aqui no canal, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais que eu posto coisas novas todos os dias por lá. E se já gostou, não esquece, deixa o seu like que isso me ajuda muito. Mas então vamos falar aqui. Primeiramente, eu queria falar um pouco sobre o Echo Show 15, né? Que ele, inclusive, ainda não está sendo vendido no Brasil, tá? Já tem meses que está anunciado, mas ainda não chegou. Lá fora, ele já está sendo vendido há algum tempo, então já deu para a gente ter algumas percepções do produto. Como, por exemplo, né, a gente sabe que ele é muito limitado em termos de confecção aí de uma interface para a gente poder utilizar no dia a dia. Infelizmente, né, esses produtos com tela da Amazon, o Echo Show 5, o Echo Show 8, são sempre muito limitados. Então o que eu pensei? Como eu estou construindo a minha casa, eu vou fazer um dashboard similar a um Echo Show 15, também de 15 polegadas, que vai me atender muito mais do que aquele produto, né? Porque eu vou poder ter muito mais informações. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse monitor, ele é da Blitzhoff, tá? O link para compra eu vou deixar aí na descrição. Ele é, então, de 15 polegadas e é touch, né? Então a gente vai poder selecionar as opções, ligar e desligar dispositivos da casa e várias outras coisas. E aqui nesse caso a gente também vai precisar de um Raspberry Pi ou um mini PC, tanto faz o que você tiver aí, para ficar conectado diretamente aí no monitor, né? Para ficar mostrando o dashboard. Então aqui vocês podem ver que o monitor ele tem 3 conexões, o cabo HDMI que está indo para o Raspberry Pi, um cabo USB tipo C que também vai para o Raspberry Pi para poder a gente utilizar o touch, e também tem o micro USB tipo C que é para fazer a alimentação do monitor, né, porque ele não tem bateria interna. Até dá para fazer a alimentação direto pelo cabo USB-C aí do Raspberry Pi, só que não é interessante, tá? Porque a fonte do Raspberry, você vai precisar de uma mais potente, e aí também pode dar gargalo, isso aí eu não achei interessante. Então eu coloquei uma fonte separada por monitor. Esse monitor ele tem resolução Full HD, né, que é 1920 por 1080. Tem aí um monitor 4K, mas eu não achei interessante porque ele é mais caro. Aqui já é um custo bom, mas se vocês colocarem no papel aí um Raspberry Pi mais esse monitor, fica praticamente aí no preço do Echo Show 15, um pouco até mais caro, tá gente? Mas vale mais a pena. O que eu pensei em fazer lá na minha casa? Uma moldura para esse monitor, para que ele fique como se fosse um quadro na parede. Esses cabos aqui, vocês podem ver que eles até atrapalham pelo tipo de saída, mas eu já encontrei no AliExpress outros cabos que têm essas conexões para trás. Por quê? Na parte traseira eu vou fazer uma caixa para colocar o Raspberry, e os cabos com esse formato já vão para a parte traseira, né? Então vai ficar ali mais fácil de fazer essa instalação. Mas claro que a gente pode instalar de várias maneiras esse monitor, que vai ficar muito legal mesmo. Mas então, o que eu utilizei? O meu Raspberry Pi, eu estou utilizando um 4, que eu acho até o ideal, dá para usar o 3, dá, o 0 eu já desconsidero. Primeiramente, o Raspberry não tem o Home Assistant instalado, tá? Nisso aí o meu fica em outro computador separado. Aqui é só para a gente acessar a interface, né? A URL do Home Assistant. E aí é o seguinte, no Raspberry você tem duas formas. Uma, você pode fazer a instalação de uma imagem pronta já do Linux, que já sobe aí em um modo quiosque, que se chama Chilip Kiosk, tá? Ele é uma imagem, você grava no micro SD, já configura, já faz a instalação direto, só coloca a URL. No meu caso, eu fiz uma instalação diferente, que seria o quê? Usei o próprio sistema do Raspberry Pi, né, o Raspbian, e aí eu fiz a instalação seguindo um tutorial aí de modo quiosque, que também vai estar na descrição. Inclusive, tudo que eu falar aqui, os links vão estar na descrição, tá? E aí, eu subi o modo quiosque. Por que eu fiz dessa forma? Para mim poder utilizar o sistema do Raspberry Pi para outras coisas. Por exemplo, no meu caso, eu uso aqui em casa o Home Assistant, que é um sistema para você fazer localização de dispositivos via Bluetooth. Então, o que eu pensei? Eu coloco nesse Raspberry Pi
E aí, se eu instalar, por exemplo, ele numa sala ou na minha área gourmet lá, por exemplo, na minha casa, eu já tenho um localizador de dispositivos Bluetooth naquela área. Outro detalhe importante que vocês vão verificar que eu não tenho aí nem aquela barra lateral do Home Assistant e nem a barra superior. Isso aqui eu utilizei um plugin para o Lovelace, que ele faz isso aqui que se chama Kiosk Mode, tá? Basta você passar os parâmetros na URL do Home Assistant para que você escolha se quer assumir só a barra lateral ou a barra superior. Então vamos falar aqui agora um pouquinho da minha interface que eu montei. Não é uma interface definitiva, até porque eu estou mexendo há vários dias e a gente sabe que montar uma interface boa para o Home Assistant demanda muito tempo. E como eu também não estou com tanta pressa, né, porque isso aqui já é para usar lá na minha casa, estou tranquilo quanto a isso. Mas eu peguei algumas ideias legais e montei ele aqui. Às vezes eu acho que ele está um pouco poluído, então aos poucos eu também vou dando uma limpeza nele, mas já é bom para mostrar para vocês o que eu utilizei e que tem algumas coisas bem legais. Então vamos aqui falar sobre o dashboard. Primeiramente, eu utilizei um estilo do Lovelace que me dá duas opções de tela. Primeiramente, essa maior e uma barra lateral, que eu posso ir empilhando cards aqui e desse lado eu coloco da forma que eu quiser. A primeira seção que eu tenho do meu dashboard seria a parte de iluminação, que inclusive nem é 100% iluminação, eu tenho até que dar uma melhorada nisso aí. Mas basicamente eu uso para cada uma dessas entidades o button card, tá? Inclusive todos os cartões que eu utilizar eu vou deixar aí na descrição para vocês terem uma ideia. Mas também o código completo aí do dashboard também vai estar na descrição para vocês copiarem, né, e colocarem na sua casa. Claro que vocês vão ter que fazer algumas adaptações. E aqui nos buttons card, vocês podem ver que eles têm vários ícones. Alguns eu usei do próprio Home Assistant e outros eu peguei aí de um pacote de ícones da Rio, tá, da comunidade também. E tem alguns ícones legais, como por exemplo aqui, ó. A cozinha tem uma panela de pressão, uma panela na verdade, né? No banheiro aí tem um vaso sanitário, e aí tem uma lâmpada de cabeça para baixo, então eu gosto por causa disso, tá? Ele tem uns ícones diferentes aí. O próximo aqui embaixo vai ser as minhas informações sobre o monitoramento energético da casa. Eu acho importante porque tem a conta de luz, o consumo atual, quantos quilowatts-hora foi um gasto no mês. Então eu sempre gosto para poder ter sempre essa informação à vista. Embaixo eu tenho a temperatura e a umidade de todos os cômodos da casa, né? Não, da grande maioria, na verdade não estão todos aqui. A umidade eu gosto porque, por exemplo, essa época de chuva estava muito ruim aí, a umidade estava muito alta aqui dentro. Então eu passei a monitorar mais, até para às vezes ligar o ar automaticamente, para desumidificar o ambiente, etc. Aqui desse lado eu tenho cortinas e persianas, tá? Então eu posso fazer o controle de cada uma delas. E aqui, aproveitando, tem uma cortina que está offline. Isso é bom, foi até interessante ter ficado dessa forma, que eu consigo mostrar para vocês que todos os ícones, se qualquer um desses ficar offline, ele sempre fica em vermelho. Então visualmente fica fácil de identificar aquele problema. Aqui embaixo eu tenho uma parte de câmeras, que primeiramente então eu vou falar sobre as câmeras aqui em cima. Vocês podem ver que elas ficam mudando o tempo todo, porque conforme tem movimento, igual aqui em cima, ó, tá tendo movimento. Então ela vai alternando e aparecendo as câmeras com movimento. Para quem me segue lá no Instagram já viu, né, que inclusive eu mostrei recentemente que chegou para mim um Google Coral que faz aí o monitoramento mais rápido, né, o processamento de objetos, carros e outras coisas mais rapidamente. Isso aqui então é um card do próprio Frigate, que você pode configurar para movimento, ou só para objetos, ou sempre continuamente aí todas as câmeras. Eu gosto de deixar só com detecção de objetos. Aqui inclusive eu deixei como detecção de movimento, mas para fazer aqui o vídeo. Mas no dia a dia eu gosto que fique só detecção de objetos, que aí vai só nas câmeras que realmente tem alguma coisa acontecendo. Não só movimento simplesmente, né? E aqui embaixo eu tenho os objetos que foram detectados, né, aqui em casa por câmeras. Por exemplo, nas duas câmeras da frente, pessoas, nas duas câmeras dos fundos, pessoas, e nas duas câmeras da frente, veículos, tá? Isso é interessante. E se eu quiser eu posso abrir, inclusive aí vocês podem ver que era o lixo, né, que estava sendo coletado naquele momento. Desse lado eu tenho a parte de multimídia,
que aí eu tenho, por exemplo, só 3 dispositivos que eu acho mais importantes, a TV da sala, a TV aqui do escritório e o Xbox, né? Mas você pode aumentar e colocar mais dispositivos também, fica a seu critério. Inclusive aqui eu posso vir e alternar. Eu não criei uma interface diferente aqui para cada um deles, porque eu não uso muito isso no dia a dia por aqui pelo Home Assistant, é mais para me ter um status e ligar e desligar mesmo. Embaixo eu tenho o Spotify. Lembrando, isso aqui só funciona para o Spotify pago, tá? Inclusive uma dica, às vezes dê uma olhada no plano do Spotify de estudantes, né, ou universitários, que ele custa R$ 9,90 e é o que eu utilizo aqui em casa. Mas aqui é o seguinte, com esse card, ele mostra várias playlists, tá? Inclusive todo dia atualiza isso aqui, são as principais do Spotify. Mas você pode colocar uma personalizada e funciona da seguinte forma. Basta eu pressionar na capa e ele vai tocar em um dispositivo Alexa ou Google Assistente da casa. Então se eu seleciono aqui, ó, ele começa a tocar, venho aqui no play e seleciono outro player. Por exemplo, aqui é o Nest Hub do escritório. Então ele começa a tocar aqui nesse outro que eu coloquei. E aqui do lado aparece a capa do álbum que está tocando naquele momento, né? Dá para me ver aqui que o dispositivo é um Nest Hub. Mas aqui nesse caso começou a aparecer essa barra de rolagem, não é a minha intenção, então eu vou reduzir esse card um pouco mais, tá? E aí a gente pode mudar, controlar a mídia por aqui. Então ficou algo fácil para você ter aí músicas, né? E gerenciar na casa inteira. Esse lado aqui do dashboard todo, já então expliquei. Vou começar agora por esses cards aqui da barra lateral. Primeiro, previsão do tempo. Aqui é a localização das pessoas aqui de casa. Então, por exemplo, se eu abrir aqui em uma pessoa, vai abrir um outro card, que é um mapa da localização onde a pessoa esteve nas últimas 2 horas, tá? Não mostra mais que isso, porque eu configurei só 2, mas você pode colocar quantas horas quiser. Só que às vezes vai ficar muito poluído aí. E aqui o último é o sensor da minha cachorrinha, né, que está mostrando aí como indisponível. Aqui eu tenho as luzes acesas da casa, então se eu clicar, abre um card com as luzes que estão ligadas nesse momento. Você pode ver que está mostrando 4 e apareceram 4. Tenho também aqui o sensor da garagem de estacionamento, aquele que eu fiz vídeo. Inclusive ele está vermelho porque vocês podem ver que o carro está aqui na rua. A vaga de garagem essa está até vazia aí, ó. O próximo robô de limpeza, ele está cinza porque ele está parado no momento. E também eu posso abrir o card do mapa do robô de limpeza. Esse aqui nem está finalizado, tá, gente? Eu comecei a mexer, mas ainda não terminei. Mas é um card bem legal que dá para você controlar o robô todo, selecionando por cômodos e outras coisas. O terceiro aqui seria o alarme da casa, né? Então eu tenho aqui a senha, no caso ele está desarmado, então eu coloco em vermelho para mostrar que o alarme está desarmado. Quando ele está armado, eu já coloco como verde para saber que está tudo ok na casa. O ar-condicionado aqui do escritório, então eu posso vir aqui, se eu colocar ligado, a cor do cartão muda para identificar que o ar está ligado. O próximo é o portão social, que é esse portãozinho aqui da garagem. Eu posso destrancar e trancar, e se o portão estiver aberto, isso aqui fica piscando em vermelho para identificar, né, que aquele portão está aberto e visualmente você tem aquele alerta. Depois eu tenho aí a máquina de lavar, que eu já fiz o vídeo no canal. Aqui é para mostrar só o status dela, tá? Inclusive tem até um cadeadinho que é um cartão só para visualização, a gente nem pode mexer nele. Eu tenho aqui a sirene Zigbee, então é uma forma de eu saber também o status dela visualmente. Claro que esses dispositivos todos têm automações também baseadas neles, tá? Eu também tenho aí o calendário. Aqui embaixo, nesse card laranja, eu tenho os eventos para um dia de calendário. Mas se eu quiser ver por 7 dias, eu aperto aqui no calendário e abre um card com todos os eventos da semana. Eu tenho aqui também os dispositivos, que seria o quê? Eu uso o Home Assistant para localização de dispositivos. Então, se eu abrir, ele mostra que o meu iPhone está aqui no escritório, inclusive está aqui, ó. E o meu Apple Watch está na sala e o Apple Watch da Alice está na sala. Isso aqui faz localização por Bluetooth, se chama Home Assistant. Continuando, eu tenho aqui os dias de coleta de lixo, então ele mostra um sensor, é uma integração, tá? Nesse caso está mostrando como 2 dias, e aí aparece aqui, fica em vermelho se é o dia de coleta. Claro que você coloca um horário também de limite até para ele identificar, porque no caso aqui eu consigo ver que o lixo já até passou hoje, né?
Então o sensor ele já não está acusando mais, porque eu coloquei um limite aí de horário de até as 17 horas. O próximo, o meu sensor de gás, que tem lá na cozinha também para me avisar visualmente. E aqui eu tenho um controle do sistema, né? Uma visualização para ver o status do sistema atual do meu Home Assistant. Aqui eu consigo ver então a velocidade da minha internet, né? O download e o upload. Eu utilizo para fazer os testes o Speed Test e o Google Wi-Fi, então eu gosto de ter os dois para ter um comparativo. Inclusive vocês podem ver que o Speed Test marcou 277 MB e o Google 400. O meu upload é mesmo 100 MB, então tá certo aí. E aqui embaixo eu tenho o uso do processador, o uso de memória RAM e o uso do disco do meu Home Assistant. Está aqui em 59%, é um SSD de 256 GB, mas está ocupando muito porque eu salvo as imagens das câmeras, né, e essas detecções todas lá no sistema. E também tem aqui ó, o player, que é aquele do Spotify. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um dashboard que eu criei rapidamente, né? Na verdade, rapidamente não, tem mais de uma semana que eu estou mexendo nele e a gente sabe que nunca fica pronto, né? A ideia principal aqui seria que um monitor de 15 polegadas é muito mais interessante do que você ter aí um Echo Show 15, que o custo vai ser praticamente o mesmo e você vai ter muito mais opções, tá? Lembrando que você pode utilizar aí dessas duas formas que eu coloquei no modo quiosque e também dá para ser utilizado, às vezes você instalando um Android ali no Raspberry Pi, mas fica a seu critério aí, o que você vai achar melhor. Eu gostei dessa forma porque eu não sobrecarrego muito o meu Raspberry, tá bom? Então é isso, galera. Se gostou, não esquece, deixa o seu like, que isso me ajuda muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.